Alô, você está assistindo agora a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Talvez você não esteja assistindo no domingo, mas nesses tempos de quarentena nós estamos passando as nossas lições através da página de Facebook da Primeira Igreja Batista, também no nosso canal YouTube, que é Momento da Graça, e eu também, de vez em quando, estou postando também essas lições. Mas essa é mais uma das lições da nossa igreja, da série Colunas do Caráter Cristão. E hoje nós vamos estar examinando exatamente alegria. E alegria é um pouco difícil, é como amor, é um pouco difícil da gente definir. Se a gente fosse para o mundo, o conceito que o mundo tem de alegria é muito diferente daquilo que a Bíblia, como nós vamos demonstrar, aquilo que a Bíblia define como alegria. E, aliás, o mundo, quando nós falamos mundo, o nosso mundo de Brasil, é um país que define bem, como se diz, no sentido global, o que é alegria, porque tem um negócio chamado carnaval. Então, carnaval é usado como assim, um sinônimo, um tipo de, um ícone daquilo que seria alegria. Mas, porém, entretanto, essa alegria é uma coisa muito passageira. Tanto é que existe a quarta-feira de cinzas, que é o dia dos arrependidos, o dia da ressaca, da tristeza, porque gastou todo o dinheiro, porque está preocupado se as mulheres por quem passou vão ficar grávidas, e um montão de coisas que a gente sabe então que essa alegria é uma definição de alegria, mas não é a definição bíblica. Falando em definição, se nós fôssemos para os muitos dicionários, quase todos os dicionários começam dizendo que é um sentimento, que a alegria é um sentimento. E no caso da Bíblia não é um sentimento. É uma atitude, é um estilo de vida, mas é muito diferente daquilo que o mundo chama alegria. E então, pensando um pouco mais naquilo que as pessoas, de um modo geral, porque quase todas as definições de dicionário falam em prazer, em exultação, em júbilo, essas coisas que realmente são sentimentos, são emoções. E o cristão tem o sentimento, tem a emoção, mas a alegria é uma coisa muito mais profunda. Então, não sei se você já teve essa oportunidade, o privilégio de ver, vamos citar um caso que eu tenho experiência com isso, porque eu tenho duas filhas e pude presenciar isso várias vezes na minha vida. Quando você junta um bocado de mocinhas para passar, digamos, uma noite de pijama, então lá está 5, 6, 7 ou mais meninas. Aí elas têm as suas conversas e têm risos e tal, mas chega um momento, quando chega lá para 11 horas da noite, meia-noite, ou depois, elas chegam a uma euforia tal, a uma, vamos colocar em aspas, alegria tal, que qualquer coisa que se diga é motivo para ficar rindo à toa. É uma coisa incontrolável que acontece. Eu não sei se você já assistiu isso. Eu sei que eu já assisti isso com
as festinhas das minhas filhas. Então chega um momento que a pessoa diz, você tem uma meleca no nariz. Aí todo mundo, né, cai numa risadagem, né, assim, uma coisa incontrolável, contagiosa, que qualquer coisa que se diga é motivo para risadagem. Então isso é uma forma de alegria. E é mais ou menos essa definição de alegria do mundo. Mas isso passa. Depois chega um momento que não vai ter mais. O cansaço vai vencer, a tristeza vai tomar o lugar dessa alegria. Então, essa não é... E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu só estou dizendo que essa é uma definição quase que universal de alegria, mas não é a alegria da Bíblia. Então, vamos começar com os nossos primeiros versos dessa lição e vamos ao Velho Testamento e vamos ler em Neemias, capítulo 8, verso 10, uma coisa interessante que o profeta, esse grande líder dos israelitas depois do exílio na Babilônia, vai nos dizer. Então, o verso que eu falei, Neemias 8 e 10, diz assim: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, verso 10. Em toda a Bíblia, a palavra alegria, ou no hebraico ou no grego, ocorre em torno de 300 vezes. Então, é um conceito importante para Deus e para a humanidade em geral, e principalmente para o povo de Deus. Mas Israel estava saindo de uma situação de cativeiro, de serem oprimidos, de serem usados como mão de obra barata pelo Império Babilônico. E eles estavam retornando à sua terra, que já seria motivo de alegria, mas quando eles chegaram, eles encontraram tudo devastado. O templo que Salomão tinha feito, que foi o templo mais suntuoso de todos os templos que os israelitas tiveram, tinha sido, todo o ouro tinha sido levado à Babilônia, as pedras tinham sido derrubadas, as madeiras caríssimas lá do Líbano, tudo tinha sido queimado, as casas da cidade tinham sido destruídas, os muros foram derrubados, Jerusalém já não era mais o que tinha sido outrora. E além do mais, estava, para reconstruir tudo aquilo, para refazer tudo aquilo, exigia um esforço muito grande e tinha muitos inimigos que não queriam que isso acontecesse. Então eles tinham muita oposição ainda. Eles eram pobres, eles eram assim, o resto, como se diz, de um povo. Assim, aquilo que sobrou de um período terrível de destruição e assolação. Então, Israel estava nesse estado, aí encontraram os livros da lei, que falavam de como tinha sido antes, de como era a glória de Israel antes. Mas aí então, em meio a tudo isso, em meio a toda essa devastação, Neemias diz assim: nós somos o povo de Deus, então nós precisamos reagir de uma forma diferente. E ele diz que uma forma de manifestação da sua alegria,
do seu prazer, do sentimento que é a alegria, a parte da emoção, do sentimento. Então ele diz assim: comei carnes gordas, tomai bebidas doces, envia comida para as pessoas que não têm nada. E ele diz: porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. E, portanto, não fique triste. E aí ele dá um porquê. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então não é aquela alegria de rir à toa. Não, eles estavam num momento muito sério. Eles estavam num momento de muito sofrimento, de muita tristeza, assim, pelas circunstâncias, de ter lido um livro que fala da glória que eles tinham antes, da vitória que eles tinham antes, mas eles estavam voltando e com tudo, né, pela frente, toda a reconstrução que eles tinham que terminar. E aí então ele fala que a alegria do Senhor era o que seria a sua força. Então vamos estabelecer uma coisa a respeito da alegria verdadeira, a alegria da Bíblia. A alegria é um dom, é um presente de Deus, é uma coisa que Deus coloca. Mesmo quando as circunstâncias são tristes, mas é um dom que Deus concede. Então essa é a primeira coisa que a gente quer estabelecer. Mas para o povo de Deus e para, vamos dizer hoje, né, para os nossos dias, desde o Novo Testamento para cá, também tem um outro aspecto de alegria que nós queremos estabelecer. Abra a sua Bíblia agora para Filipenses capítulo 4, verso 4, onde nós encontramos as seguintes palavras: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4, 4. A igreja em Filipos era uma igreja de pobres. Então eles eram muito fiéis, eles ajudavam muito o apóstolo Paulo com os poucos bens que eles podiam, mas ele diz para essa igreja que não é uma igreja rica, não é uma igreja abastada, uma igreja de circunstâncias folgadas, mas ele diz: alegrai-vos sempre, o tempo todo, alegrai-vos sempre no Senhor. E aí ele repete: outra vez digo, alegrai-vos. Então, marque na sua Bíblia esse verso, Filipenses 4, 4. Porque a segunda coisa que nós queremos estabelecer sobre alegria é que é uma ordem. Para o crente é uma ordem. Não é uma opção. Não é só um sentimento. Não é só uma coisa momentânea. Não é uma coisa passageira. Não é uma coisa que você tem uma euforia, um sentimento, está lá em cima, nas alturas, e depois mergulha na tristeza, na ressaca, como se diz. Não, a alegria é uma coisa que é uma ordem para o cristão. E você percebe aqui, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, uma ordem. Está na forma da conjugação, né, de comando, de alegrai-vos. É uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor, o tempo todo. Não é só momentâneo, não é só aquela hora que você junta um grupo de irmãos e come, bebe e ri, tem alegria e depois volta para casa e está lá para baixo. Não, ele diz: alegrai-vos sempre, mas como? No Senhor. E ele ainda diz assim: outra vez digo, alegrai-vos. Então, a alegria é um dom de Deus, é um presente de Deus, mas a alegria também é uma ordem. É uma coisa que se manda. Então,
para contrastar novamente com a alegria do mundo, pense só no seguinte: você vai para um velório, né, de uma pessoa não crente, e você chega lá e de repente você diz: alegre-se, anime-se. Opa, alegria é uma coisa que você pode simplesmente, né, gerar com palavras ou com uma situação. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Então, a alegria da Bíblia, a alegria do cristão, é uma coisa mais profunda. É uma base diferente. E então, essas duas coisas. É um dom que Deus nos dá, como diz lá em Neemias, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vem de lá. É Deus que nos dá. Não é o mundo que nos dá. Não é uma festa que nos dá alegria. Não é um ajuntamento de amigos que nos dá alegria. Não é uma prática, não é ganhar um dinheiro, não é uma bebida, não é uma coisa dessas. É uma coisa que Deus nos dá. A nossa força vem dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas é também uma ordem. A Bíblia diz, então, alegrai-vos sempre no Senhor. Mesmo sendo pobres, sem razão da alegria que o mundo dá, mas é para ser alegre. É para ter alegria. É uma ordem que Deus nos dá. Bem, sendo assim, vamos pensar um pouco o que é alegria na Bíblia. A palavra alegria na língua grega é a palavra cara. E é pronunciado cara, apesar de ser mais ou menos uma transliteração da palavra C-H-A-R-A, mas é pronunciado cara. E essa palavra ocorre em torno de 70 vezes no Novo Testamento. É uma palavra, então, importante para a vida cristã, é uma palavra importante para Deus, e como nós acabamos de ler lá de Filipenses, é uma ordem, é uma coisa que nós temos que fazer. Aliás, falando nisso, os cristãos do Novo Testamento tinham essa palavra da língua grega como uma saudação. Então, em vez de chegar e dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eles chegavam e diziam cara. Aí, claro que nós temos a palavra cara, e às vezes nós usamos isso como uma expressão, né? Alguém, né, faz uma coisa ou diz alguma coisa, a gente diz cara, mas não é essa cara do nosso português. Eles usavam como uma saudação. E quando então um crente chegava para outro, ou com um beijo, ou com um aperto de mão, dizia cara, estava dizendo o quê? Estava dizendo alegrai-vos. Fique alegre. Fique feliz. Cara, eles chegavam e era uma saudação. Eu não vou, para de repente, né, criar uma coisa tipo de uma seita, recomendar que hoje os crentes cheguem um com o outro e digam cara, né, porque não é bem assim, não é isso que nós estamos dizendo para você. Mas a gente sabe que, às vezes, crentes, né, emprestam da Bíblia certas saudações. Nós temos gente aí que chega e diz, a paz do Senhor, irmão. E essa não é bem a saudação mais comum das cartas da Bíblia, e sim graça e paz é a saudação que o apóstolo Paulo sempre usava nas suas cartas. Graça e paz, as duas coisas. E eu não estou, então, tentando, né, implementar aqui entre os crentes uma saudação, né, tirada da língua grega,
Mas para você ter uma ideia da importância que é a ideia de que o crente deve ser sempre alegre, é que eles usavam isso como uma saudação. Eles chegavam e diziam, cara, ou alegrai-vos, ou tenha alegria. E aí então é importante sim, porque às vezes a gente chega para uma pessoa que está assim com a cara fechada, a cara de tristeza, e a gente então, quando chega, em vez de um bom dia, eu faço isso sempre, até mesmo quando nós estamos na igreja, às vezes saudando uns aos outros, né, apertando a mão, dando abraços e tudo, naquilo que a gente tem praticado, um negócio chamado momento de comunhão, que a gente circula dentro do templo e aperta as mãos das pessoas, e você chega numa pessoa e ela está assim com aquela cara de tristeza. Então, muitas vezes, em vez de eu dizer bom dia, eu digo sorria, por favor, né? Não está tão ruim assim como você está pensando. E é de fato uma ordem nós termos alegria. Mas vamos prosseguir porque, além de ser uma ordem, é uma coisa que deve fazer parte da nossa maneira de ser como cristãos. Muito diferente da alegria do mundo, que é uma coisa bem passageira, bem efêmera, uma coisa que é tipo um vapor que some. A nossa alegria deve ser uma coisa constante. Então venha comigo para Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, onde nós temos a lista das qualidades que compõem aquilo que a Bíblia chama o fruto do Espírito, o resultado, a produção que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Então leia comigo, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Então vamos pensar um pouco. Primeiramente, os judeus viviam debaixo de uma lei. E a lei, francamente, a lei era uma coisa pesada, uma coisa difícil de você, né, tentar cumprir todos os mínimos detalhes da lei que Deus deixou para os judeus. Era uma coisa complicada. E aí, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que contra essas coisas que é o fruto do Espírito, não há lei. Então, o judeu vivia preocupado em não pisar em alguma lei, alguma ordenança, e de não, né, não agradar a Deus porque vacilou. Então, mas a vida do cristão não é assim. A vida do cristão é diferente. Nós não estamos debaixo de um peso de uma lei. Mas a nossa vida é regida por um negócio chamado o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o que aqui dentro do texto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas são coisas para cima, coisas boas, coisas, né, que edificam, que nos fazem, né, flutuar, como se diz. E ele diz, contra essas coisas não há lei. A lei não... Você não fica restrito quando você pratica paciência, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são coisas para cima. Mas veja só, o segundo na lista, logo depois de amor, que é o princípio que reina supremo na vida do cristão, é a alegria. Mas que alegria é essa, então? Que alegria? Que tipo de alegria é essa? Porque é diferente da alegria do mundo. E para isso eu quero demonstrar isso com mais um verso, que é Romanos capítulo 14, verso 17, um verso também bem curtinho. E marque na sua Bíblia,
Porque a Bíblia diz assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se Neemias disse que era para comer e beber e né, mandar comida para os outros que não estão preparados, mas ele está falando que isso é uma coisa natural de quem tem a alegria do Senhor. Então, essa coisa de comer, de beber, é uma coisa que é fruto de alegria e não traz alegria, não é o que produz alegria. Por isso que aqui ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Então, para o cristão é diferente, a nossa alegria é diferente. Deixa eu contar uma coisa que eu presenciei muitos anos atrás, quando eu era adolescente, aqui no Alto Juruá. Nós estávamos num afluente e lá nós tivemos a notícia de que um filhinho de 5 anos de uma irmã da congregação desse lugar, esse filhinho tinha falecido. E aí nós fomos por dentro da selva até a casa e quando nós aproximamos, começamos a chegar, nós ouvimos os gritos mais terríveis do mundo. E quando nós chegamos, era o pai da criança que não tinha Cristo como Salvador, que estava desesperado. Mas quando nós chegamos na casa, a criança estava em cima de uma mesa, só com um lençol por cima, e a mãe estava sentada ali ao lado do seu filhinho, mas chorando, mas composta, segura, enquanto que o pai estava pela casa toda se rasgando e desesperado, porque a pessoa que não tem Cristo como Salvador, a morte é uma coisa que é o fim de tudo. Mas uma pessoa que tem Cristo como Salvador, como essa senhora, mesmo numa hora que eu não posso nem imaginar o sofrimento de perder um filhinho de 5 anos. Nunca me aconteceu, eu não posso nem imaginar. Mas lá ela estava chorando sim, mas ela tem o fruto do Espírito. Ela tem no coração alegria, não de ficar rindo né, numa hora dessa, não é real isso. Mas ela tem a força de Deus, ela tem alegria verdadeira de saber que um dia ela encontrará o seu filho na glória. Eu quero deixar vocês com um dos meus versos favoritos da Bíblia. Do Velho Testamento, o meu verso favorito é Eclesiastes 5:20, onde diz assim: porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Eclesiastes 5:20. Essa vida é cheia de agruras, de dificuldades, de sofrimento, de morte, de dor, de coisas terríveis. Mas quem tem Cristo como Salvador tem o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito inclui o quê? A alegria. Então a gente vai passar por tantas coisas difíceis como estamos passando agora. Mas nós temos serenidade, nós temos uma alegria real que ninguém pode compreender por que o cristão, em meio a tanta tribulação, fica tranquilo, porque ele sabe que isso tudo é passageiro, que o que nos enche o coração é a alegria que vem de Deus. Deus nos enche, Deus dá esse dom de alegria, de poder passarmos sorrindo por situações terríveis, porque é Deus que nos enche o coração com esse fruto do Espírito que se chama alegria verdadeira. Você tem? Eu tenho, graças a Deus, e quero que você use dessa alegria na sua vida. Deus abençoe e até a nossa próxima lição.